A história de Ezequias, um rei que enfrentou desafios e confiança em Deus. Imagine um reino à beira do abismo, sob a sombra de uma guerra iminente. Nuvens de incerteza pairam sobre o povo, à espera de um massacre devastador. O implacável exército inimigo, numeroso e faminto por destruição, avança impiedosamente. A desesperança se alastra como um mal, ameaçando dominar os corações. Mas, quando tudo parece perdido, ocorre algo extraordinário. Deus envia um anjo celestial ao campo de batalha, num espetáculo de poder divino. Em uma única noite, o anjo derrota nada menos que 185.000 soldados inimigos, frustrando os planos de destruição e garantindo a sobrevivência do reino. Neste vídeo, mergulharemos nos detalhes desta fascinante narrativa bíblica. Prepare-se para reviver este épico capítulo da história dos reinos de Israel e Judá, um período desafiador marcado por fé e coragem. Surge, então, uma figura emblemática de fé e determinação, o rei Ezequias, filho do rei Acas. Com apenas 25 anos de idade, em torno de 715 a.C., Ezequias assume a responsabilidade de liderar seu povo em um momento de profunda corrupção religiosa e desafios externos. Diferentemente do pai, Ezequias não herdou a postura idólatra, mas uma genuína determinação de retornar às tradições e à verdadeira adoração ao Deus de Israel. Desde o início de seu reinado, Ezequias demonstra um compromisso singular com o Senhor. Não se contentando em ser apenas um governante, ele almeja ser um líder espiritual, guiando seu povo de volta à devoção e ao respeito ao Deus que guiou Israel pelo deserto. Sua primeira grande empreitada é uma audaciosa reforma religiosa, a purificação do Templo de Jerusalém. O templo, contaminado por práticas idólatras, distantes dos ensinamentos mosaicos, se tornou um foco de adoração a deuses estrangeiros. Ezequias, com firmeza, inicia uma campanha implacável para eliminar a presença de ídolos e altares pagãos. Altares dedicados a divindades estrangeiras, espalhados pelo templo e seus arredores, são demolidos. Imagens e símbolos de culto a outros deuses são removidos, e o templo é restaurado à sua função sagrada, reservado exclusivamente à adoração ao Senhor. A purificação do templo é apenas o começo de uma transformação mais profunda. Ezequias não apenas elimina as práticas idólatras, mas também reinstitui os rituais e festividades que oram a aliança de Israel com Deus, como a celebração da Páscoa, há muito esquecida. Ele recorda ao povo a importância de observar as festas e os sacrifícios prescritos na lei de Moisés, guiando-os em uma nova fase de consagração. Entre as medidas mais notáveis da reforma de Ezequias está a destruição da serpente de bronze, um símbolo que, ao longo dos séculos, se transformou em objeto de culto idólatra. No Êxodo, Deus instruiu Moisés a erguer uma serpente de bronze para curar aqueles mordidos por serpentes venenosas. No entanto, a serpente se tornou um ídolo, a Neshan. Com visão clara sobre a verdadeira adoração, Ezequias a destrói, demonstrando sua fidelidade ao Senhor e a necessidade de olhar para Deus, e não para símbolos humanos, como fonte de esperança e cura. A jornada de Ezequias não é fácil. As reformas enfrentam oposição e críticas. Muitos estão acostumados às práticas pagãs que se infiltraram na vida cotidiana de Judá, e romper com elas exige coragem e fé. Mesmo diante da resistência, Ezequias permanece firme em sua confiança em Deus. Sua fé não é apenas uma prática pessoal, mas a rocha sobre a qual ele fundamenta suas ações e decisões. A purificação do templo e a abolição das práticas idólatras pavimentam um novo caminho, restaurando a adoração genuína e criando um ambiente propício para que o povo de Judá sinta novamente a presença de Deus em suas vidas. O Senhor responde aos atos de fé de Ezequias, abençoando o rei e o reino de Judá de forma visível e poderosa. No entanto, o pior ainda estava por vir. O Império Assírio, liderado pelo temível rei Senaqueribe, ameaça Judá. Seu exército, conhecido pela brutalidade e eficiência, avança sobre as cidades, destruindo e saqueando sem piedade. Jerusalém, a joia da coroa de Judá, torna-se o alvo principal de Senaqueribe. Ezequias, temendo a invasão devastadora, busca um meio pacífico de resolver o conflito. Ele envia um tributo significativo a Senaqueribe, 10,5 toneladas de prata e 1,5 toneladas de ouro, obtidos dos tesouros do templo e do palácio. Mas a oferta é rejeitada com desprezo e arrogância por Senaqueribe. O desafio lançado por Senaqueribe transcende uma simples guerra. É um confronto direto entre o orgulho humano e a majestade divina. Ezequias, reconhecendo a rejeição de suas tentativas pacíficas, volta-se para o Senhor, a única fonte verdadeira de socorro e proteção. Ele se cobre de pano de saco, um gesto de profunda humilhação e súplica. Ele busca adoração e refúgio no templo, buscando a orientação do profeta Isaías.
A resposta de Isaías, carregada de consolo e autoridade divina, acalma o coração aflito de Ezequias e de todo o povo. Isaías anuncia que o Senhor interviria em favor de Judá, e que Senaqueribe voltaria para sua terra e encontraria a morte por espada em sua própria pátria. A confiança de Ezequias na palavra do Senhor, transmitida por Isaías, ultrapassa a estratégia militar e política. É uma entrega total ao Deus que reina sobre os reinos humanos. Na noite seguinte, a intervenção divina ocorre de maneira milagrosa. O anjo de Deus destrói 185.000 soldados assírios, demonstrando que a vitória do Senhor não depende de armas humanas, mas de seu poder inigualável. A vitória sobre Senaqueribe é um marco na história de Judá, não pela força humana, mas pela manifestação do favor divino. A confiança de Judá no Senhor é consolidada, revelando que em momentos de desespero, o Deus de Israel é sempre fiel. Após a vitória, Ezequias enfrenta uma nova provação, uma grave doença. Isaías anuncia que Ezequias deve preparar-se para a morte. Ezequias, em profunda angústia, volta-se para o Senhor em oração, clamando por misericórdia e prolongamento de seus dias. O Senhor, ouvindo a oração de Ezequias, prolonga sua vida em 15 anos, um gesto de compaixão e fidelidade. Um milagre, o retrocesso da sombra no relógio solar, confirma a intervenção divina. A história de Ezequias não é apenas uma sucessão de eventos históricos, mas um testemunho profundo da transformação que o compromisso com o Senhor pode trazer à vida de um líder e inspirar uma nação. Ezequias deixa um legado duradouro de fidelidade e obediência a Deus, lembrando gerações futuras da importância de colocar o Senhor no centro de cada decisão. Apesar de seus feitos e vitórias, Ezequias demonstra vulnerabilidade ao orgulho, exibindo seus tesouros aos embaixadores babilônicos. Isaías o repreende, prevendo consequências futuras para Judá. A história de Ezequias nos ensina lições profundas sobre a dependência de Deus, a humildade e a importância de ouvir a correção divina. Ele nos lembra que nossa segurança não reside em nosso poder ou realizações, mas na presença constante e fiel de Deus em nossas vidas.